Entrevista desta manhã, Pedro Panocchi. Jornal da CBN Cuiabá. Como a gente antecipou para a nossa audiência, já estamos aqui na companhia da vereadora Maísa Leão. Vamos conversar um pouco aí sobre as intensas movimentações na Câmara de Cuiabá. Mas antes, deixa a gente dar uma oportunidade para a vereadora dar um bom dia para a nossa audiência. É a primeira vez também que estamos nos encontrando, né, pós-período eleitoral. Na eleição, a gente acabou não entrevistando os vereadores, né, Igor, por conta ali de uma orientação da rede. Então, não faz tempo que a gente não conversa com a vereadora Maísa. Parabenizar pela votação muito expressiva. É um prazer recebê-la aqui. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui na Rádio CBN. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, Pedro. Bom dia, Camila. Bom dia, Igor. E tá linda a bancada. Olha, o pessoal tá de parabéns aqui na rádio. Faz tempo, mas eu voltei e tá revolucionário. Bom dia, vereadora. Obrigada. Igor, quer começar o nosso bate-papo hoje? Fica à vontade, porque às vezes eu fico engolindo o rádio aqui. Manda bala aí, fica à vontade. Obrigado, Camila. Bom dia, vereadora. Parabéns pela vitória. Um dos temas mais comentados pós-eleição foi a sua votação. Por quê? E nós ouvimos aqui, inclusive, publicamente, de algumas personalidades políticas. Porque, obviamente, tinha uma expectativa pela sua reeleição, porém, durante a campanha, muita gente falava o seguinte: nossa, a Maísa sumiu, a gente não vê adesivo da Maísa, não vê reunião da Maísa, não vê comício, não vê carreata. Tá estranho esse negócio. Eu ouvi isso pelo menos umas 6, 7 vezes nesse nosso ofício de acompanhar o dia a dia da campanha. Pós-eleição, a senhora parece muito bem votada, surpreendendo muita gente. E aí, nesta avaliação, um político importante, que tem um cargo no estado de Mato Grosso, disse o seguinte: olha, eu até cheguei um dia para a Maísa e falei para ela: Maísa, me avisa quando tiver uma reunião aí que eu vou, né? Vou participar. E você falou assim: olha, então, eu não estou fazendo reunião, é uma campanha diferente, se quiser pedir voto comigo no semáforo, está convidado. Né? Quem falou isso aqui foi o Fábio Garcia. E aí eu queria entender como é que foi construída essa campanha, antes de a gente falar de mesa diretora, de tudo que está acontecendo agora, entender como é que foi feita essa campanha. Obviamente que o resultado deu certo, mas tá todo mundo querendo saber da vereadora Maísa esse jeito novo de fazer campanha que deu muito certo, não fazendo reunião, comunicando de uma maneira diferente. Obrigada pela pergunta. E realmente, assim, durante a campanha, algumas pessoas chegaram pra gente alertando, pessoas que queriam o meu bem. Olha, você sumiu, eu não tô vendo o adesivo seu. Bem isso, cadê suas reuniões? Eu quero ir na sua reunião. O Fábio Garcia foi um deles, né, que é um amigo, uma pessoa que admiro muito. E eu expliquei, eu falei: olha, o meu jeito de fazer campanha é diferente. E isso foi baseado em algumas pesquisas que eu vinha fazendo. Eu sou uma profissional do marketing, eu sou mestre na área. E eu tentei trazer para a política o que eu aplicava com o varejo. E a gente pode pensar: mas varejo é diferente de política. Ser humano é ser humano, em qualquer lugar. E nas minhas pesquisas, eu percebi que as pessoas, sempre quando elas falavam mal de campanha eleitoral, elas falavam mal do barulho, elas falavam mal das pessoas balançando bandeira com aquela cara triste no sinaleiro, no sol, que isso passava uma indignidade daquele trabalho, que poderiam ser trabalhos diferentes. Porque quem está ali balançando a bandeira, ele não tem opção. Ele está arrumando um emprego temporário porque ele precisa de dinheiro para sustentar a sua família. Mas é notório, né? Isso vira até meme, infelizmente, que as pessoas não estão felizes ali, né? Cuiabá, a gente teve 48 graus, a gente teve dias que a sensação térmica passava dos 50. A gente teve pessoas que passaram mal balançando bandeira e foram carregadas pelo SAMU. Aquela cadeirinha branca também enfileirada, você vê que nessas reuniões, muitas vezes, as pessoas não estão felizes. Então tá lá todo aquele jogo de comunicação, né? Filma de um lado, filma do outro, mostra que tá cheio. Teve até muita polêmica, assim, de pessoas falarem: teve 1000 pessoas na minha reunião, a gente ia contar as cadeirinhas e via que tinha 200, mas ok, né? Teve toda essa coisa megalomaníaca que não agrada mais a população, porque a população olha e fala: é dinheiro público. Quem está financiando esse monte de cadeira? Quem está financiando esse monte de bandeira, essa mega estrutura, esse carro elétrico com som perturbando o comércio, perturbando a vida das pessoas? Então, eu planejei a minha campanha ao longo de um ano. Foi totalmente intencional que a gente fizesse uma campanha de abordar as pessoas com muita educação para conversar.
Então eu passava o dia inteiro na rua. Então quem queria fazer parte de algum processo eleitoral comigo não ia ter reunião. Eu tive uma reunião, que foi o lançamento de campanha, que é importante para você ativar seus apoiadores. Nessa reunião eu convidei realmente quem ia votar em mim e quem ia pedir voto para mim. Então a gente tinha ali 200, 250 pessoas. Foi isso, não tinha ninguém ali obrigado, não tinha ninguém ali perdido. Todo mundo que estava ali já era convertido. E a gente estava ali para reforçar a mensagem que aquelas pessoas iam fazer nas suas vidas, nas suas famílias. E assim, com 14 pessoas, a gente tinha uma meta. A meta era distribuir 80 mil currículos, porque eu peço voto com currículo, e a gente distribuiu. Com olho no olho, com conversa. Então, muitas vezes, eu mesma distribuía 700 currículos num dia. E a gente foi contando, a gente mandava no grupo, batemos a meta, 2 mil hoje, 3 mil hoje. Hoje não foi tão legal, 1.500, amanhã a gente compensa. E chegamos no último dia de campanha com os 80 mil distribuídos. Impressionante. E passado esse momento, vereadora, né? Foi tudo muito agitado e ali, ainda antes de falar dessa questão da mesa, a senhora acabou recebendo algumas críticas ali, né, Igor, em relação ao período do segundo turno, né? E eu queria que a senhora compartilhasse conosco também por que a decisão em não apoiar, né, nenhum dos nomes que estavam ali. Havia um desconforto por parte da senhora com os nomes que estavam colocados? Acha que isso trouxe algum prejuízo? Ou era a postura que o eleitor da senhora esperava? Teve alguém reclamando, olha, vereadora, eu votei na senhora, mas esperava que houvesse... porque muita gente falou, né? Ela não se posicionou, mas a senhora falou que o fato de não colocar, né, o apoio ali a nenhum não deixa de ser um posicionamento, né? Eu queria que a senhora contasse pra gente como é que ficou esse segundo turno aí. Esse também era um movimento intencional da minha parte, porque eu não ajudei a construir o primeiro turno de nenhum candidato também. Então, isso me surpreendeu pelo fato de que, em nenhum momento, eu pedi voto para prefeito. Não pedi voto nem para o prefeito que o meu partido estava apoiando no primeiro turno. Não houve um estranhamento no primeiro turno e, mesmo eu não tendo pedido voto, eu muitas vezes ajudei no sentido de ligar para a coordenação do candidato Botelho e falar, gente, eu não estou encontrando o voto do Botelho na rua. Olha, precisa ir para a rua, precisa pedir voto. Essa campanha, né, de trio elétrico, de dancinha, de festa, ela não está convertendo. Então, esse foi um primeiro momento em que eu não pedi voto desde o primeiro dia para prefeito. Por que eu optei por não pedir voto para prefeito? Nem no primeiro, nem no segundo turno. Porque eu não ajudei a construir esses projetos de governo para Cuiabá. Eu não me senti representada pelo que estava ali posto. Eu gostaria de termos uma outra via. As vias que foram apresentadas, né, eu não poderia estar com o PT, meu partido é o Republicanos, seria infidelidade partidária no mínimo, para dizer, e eu não poderia estar com o PL naquele momento em que eu via muito o diálogo do temos que acabar com os petistas, temos que acabar com a esquerda, o Lúdio é um anticristo, o Lúdio é um homem público, médico, que eu conheço desde que eu sou pequenininha. Eu conheço a esposa dele, conheci mais perto a Maria Tereza, porque conversamos por ela ter uma irmã que é PCD e ser família típica. E eu via o sofrimento daquele casal tendo a sua biografia ali dilacerada. Para mim, campanha não precisa ser nesse campo da destruição do adversário, e sim no campo das ideias. Então, enquanto o debate não me representar, eu não vou chancelar com o meu nome. Eu tenho 44 anos e eu não tenho um passado que eu preciso esconder. Então, para eu estar do lado de alguém e falar esse é o meu candidato, eu preciso chancelar, primeiramente, a forma de fazer campanha e, em segundo momento, como foi construído o plano de governo. Eu não senti firmeza nesses planos de governo e não gostei do formato das campanhas. E, por isso, apanhei sim, né? Teve um preço? Teve, mas a maioria dos meus eleitores disseram, eu não esperava outra coisa de você e você, de fato, me representa. Pedro, fica à vontade, meu amigo, para seguir aí o nosso bate-papo. Muito bem, obrigado, Camila. Bom dia, vereadora, parabéns mais uma vez. Então, vamos partir, porque depois disso a gente já começa a escutar e ver, de fato, acontecendo ali uma disputa em relação à presidência da casa. Nesse sentido, a senhora sente que a chapa feminina, vereadora, está com um certo desgaste? A senhora, inclusive, já tem comentado alguma coisa nesse sentido? Tem uma tendência de racha? Se sim, a que a senhora atribui isso, essa dissidência nesse momento? Ou não, está tudo ok por lá? Pedro, assim, eu já tinha certeza absoluta que essa chapa feminina ia ser rachada. Ela não rachou.
né? Não, muitos querem ouvir e ter a confirmação de que as mulheres brigaram. As mulheres não brigaram. A questão é que os homens não vão votar numa chapa 100% feminina, e isso acabou se tornando notícia, mas a gente nunca viu uma notícia chapa 100% masculina de Assembleia ou Câmara de Vereadores surpreende a população. Então, por que uma surpresa e um desconforto tão grande diante de uma chapa feminina? Reflexo do machismo. Né? Tem muita gente que não gosta. Lá vem elas falando de machismo. É machismo, gente. Não era para ser manchete isso. Eu, como vereadora que conheço aquele parlamento, acho impossível que os homens aceitem uma chapa 100% feminina. E aí começa esse racha através de posicionamentos do tipo, não quero a presidente novata, não quero isso, não quero aquilo. Eu tenho certeza que se nós sentarmos com todos aqueles que não compõem aquele grupo que a gente chama de grupo base do Emanuel, se nós sentarmos com o grupo que é a oposição a Emanuel, porque ele ainda está no poder, ele ainda está influenciando, e falarmos assim, então ok, não vai ser a vereadora novata, não vai ser a vereadora Paula, a gente vai votar aqui. A chapa feminina não vai vencer. A chapa vai ter que ser mista porque os homens não vão votar em uma chapa 100% feminina. Então, quem rachou a chapa não foram as mulheres. Na verdade, quem rachou a chapa foi um sistema que ficou extremamente desconfortável da possibilidade de haver um biênio, 2 anos de só mulheres sentadas naquela mesa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós nunca reunimos todos. Foram feitas reuniões individuais, então eu tive a oportunidade de conversar com a maioria e o grupo que nós estávamos ali articulando teve a oportunidade de conversar. Então, no final, todo mundo conversou com todo mundo, mas nunca houve uma reunião de todos juntos. É isso que falta. E aí, a hora que o prefeito eleito, ele se envolve em dizer, essa é a minha escolhida, ele acabou com a escolhida dele, porque a Paula, ela teve, sim, essa decência de procurar cada um. Ela foi no meu gabinete, ela foi no gabinete de todos. Conversar e apresentar o projeto dela. Mas na hora que ele põe a mão e fala, essa é a minha abençoada, o parlamento não quer ser subordinado ao prefeito. Ele acaba minando a própria escolha dele. Ele deveria ter sido mais contido nesse apontamento e ela teria, com isso, mais chances. A senhora acha, então, que nesse momento, como é que fica? Mas você mantém a tua candidatura, a tua tentativa de chegar à presidência, ou pode compor tendo a Paula como presidente, ou não vê mais viabilidade também no projeto dela? Como é que está esse bastidor? Olha, eu vou insistir para que todos nós que somos contra a chapa emanuelista nos encontremos, para que a gente possa debater, né? Nós temos aí 14 nomes que já se posicionaram contrários à chapa encabeçada pelo vereador Jefferson. Isso nos une, né? Esse é o ponto que nos une. Nós não estamos em concordância de como vai ser o formato dessa mesa. E, para mim, essa discussão tem que ser os 14 numa mesa e cada um... Eu vou levantar minha mão e falar, eu sou a Maísa Leão, candidata a presidente, essa aqui é a minha... São as minhas ementas, o meu plano de governo para o biênio. Espero que a Paula faça o mesmo. E todos aqueles, a Baixinha Giraldelli falou que vai se colocar, outras, a Maria Valone falou que não quer ser presidente, mas quer fazer parte da mesa. Então, eu acho que todos têm que se colocar suas propostas e os 14 escolherem. Para mim, é a única forma da gente não dar a vitória para o outro lado. Pedro, tá na hora do nosso primeiro intervalo por aqui? Ou ainda temos um minutinho? Vamos fazer um primeiro intervalo, a nossa pausa obrigatória para o repórter CBN, mas já a gente está de volta. 5 minutos já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quarta-feira. A gente segue aqui o nosso bate-papo conversando com a vereadora Maísa Leão, falando aí um pouco ainda, né, da experiência da campanha, o resultado da eleição municipal deste ano e também sobre essas discussões em torno da mesa diretora da Câmara de Cuiabá. Vereadora, um outro assunto que a gente acompanha também, né, um pouco ali dos bastidores, alguns comentários. A senhora falou dessa dificuldade em relação a essa chapa feminina e também existem alguns apontamentos ali em relação aos cargos mais estratégicos da casa, principalmente essa possibilidade aí, né, de 2 novatas ocuparem esses cargos, tendo, né, a presidência com a vereadora Paula e a primeira secretaria que cuida, né, ali do orçamento da casa com a vereadora Catiúcia. A senhora percebe que há esse descontentamento também por parte dos colegas em colocar 2 mulheres, como a senhora já falou, né? Existe um machismo ali em torno dessa discussão e 2 novatas para comandar os principais cargos de comando ali da casa. Acha que também não há possibilidade de vingar, vamos dizer assim, entre aspas?
Olha, Camila, essa pergunta é muito importante, porque daí a gente põe por terra essa história de não queremos por falta de experiência. No caso da vereadora Catiúcia, ela trabalhou muitos anos, mais de 20 anos, no Legislativo. E dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ela ajudou a fazer a reformulação do regimento interno da Assembleia. Então, ela não é uma novata neste cargo. Ela é uma pessoa apta para o cargo de primeira secretária. Então, é por isso que eu digo que a gente sempre tem que se questionar quando é perguntado para uma mulher qual o currículo dela. Porque a gente pouco sabe o currículo dos homens. Quando um homem é eleito para um cargo, a gente não pergunta no que ele é formado. Ninguém fica vasculhando. Ninguém fica vasculhando. Quando eu me elegi, quando eu assumi, né, como vereadora, mas ela é blogueira? Ela vai ensinar maquiagem? Qual que é o gabarito dela? E eu sou uma mulher mestre. Eu sou uma mulher que tenho muitas pós-graduações, que não caí de paraquedas e tive que provar isso em 2 anos de mandato. Quem mais teve que provar? Então, a Catiúcia, ela põe por terra essa história de não ter experiência. Ela tem experiência, ela é gabaritada para estar na primeira secretaria. O que precisa ser definido é se ela representa este grupo, né? Que é o que eu sempre digo, numa reunião, todo mundo com as cartas na mesa. Agora, falando de currículo, para mim, ela é um currículo indiscutível. Já a Paula é uma empresária do ramo de farmácia, primeira vez que ela está no Legislativo. Ela, sim, pode-se dizer, olha, a gente acredita que ela não conhece o regimento, que para ela é um local estranho ao cotidiano dela. Né? Você trazer sua experiência de empresariado para uma experiência de gestão de uma Câmara de Vereadores são coisas completamente diferentes. Aí até a gente podia comprar essa ideia de que a novata não poderia, mas no caso da Catiúcia não dá. Igor, Pedro, fiquem à vontade. Vereadora, ainda nessa questão dessa disputa, quem está nos ouvindo vai se perguntar o seguinte. Cuiabá está enfrentando um caos em diversas áreas. Né? Choveu ontem, alagou o centro de Cuiabá. A prefeitura falou que a culpa era da obra do BRT. Mas tem 40 anos, no mínimo, que alaga ali aquela mesma região. A saúde, não precisa nem falar, né? É autoexplicativo. Semana passada, mais notícias envolvendo aí paralisação, possibilidade de serviços suspensos nas mais diversas áreas. Saúde financeira da capital é uma caixa que ninguém sabe o que vai dar. O próprio prefeito Manuel Pinheiro não tem nas mãos essa informação. Imagina se o prefeito não tem essas informações, ou se tem e não quer passar, a situação é bastante delicada. E aí termina a eleição do segundo turno e a pauta política da capital se torna mesa diretora. Isso dá a entender para o cidadão comum que sem a mesa diretora não existe governo. O prefeito não vai conseguir governar. É isso mesmo? Sem a mesa diretora, o prefeito não vai conseguir governar ou vai ter mais dificuldades? Qual que é o peso desta eleição da mesa diretora para o futuro de Cuiabá? Olha, Igor, te agradeço a pergunta, porque eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai ter consequências, mas eu me sinto uma invasora da política. Eu não me sinto ainda uma política. Eu sou aquela cidadã que falou, não estou gostando, vou entrar e me infiltrei no sistema. Quando eu vejo a discussão da mesa diretora em todas as sessões, e em todos os corredores, em todos os bastidores, eu percebo que a população é a última coisa que o político atual se importa em olhar. Ontem eu falei sobre isso. Os interesses da população, eles só foram o foco do debate na campanha eleitoral. Eu assumi, fiquei 2 anos na Câmara de Vereadores, tem 2 anos que eu luto por determinadas pautas que os vereadores já estão cansados de ouvir. Mas eu continuo cobrando a educação inclusiva, a terapia para os autistas, a acessibilidade, a inclusão, o acesso a trabalho, porque essas pessoas não têm. Eu continuo recebendo as mães chorando no meu gabinete. Eu continuo fiscalizando e sabendo que tem 10 meses que não se entrega a cesta básica em Cuiabá. Que os CRAS estão quebrados, que há assédio moral em todas as secretarias, que as professoras estão adoecidas, que as escolas, ontem choveu e inundou o centro de Cuiabá e inundou boa parte das escolas. E tem telhado com perigo de cair na cabeça das crianças. E a hora que uma tragédia dessa acontecer, vai todo mundo chorar. Meu Deus, uma criança, uma professora, mas quem liga? Quem está falando sobre isso?
Então precisa ficar muito claro para a população que um debate sobre mesa diretora em seguida da eleição, e isso ser o foco central da discussão dentro da Casa Legislativa, só demonstra que os vereadores não estão nem aí para a população. Cuiabá tem problemas maiores. Eu gostaria de estar falando de outros assuntos. Eu penso que não é o prefeito eleito que tem que falar disso e que agora a gente tem que pensar em transição. Ontem eu enviei para o prefeito um ofício falando de demandas urgentes da educação, porque são demandas que, se ele não resolver agora, na transição, o ano de 2025 vai ficar prejudicado quase que inteiro. E a gente precisa que essas demandas sejam resolvidas. Então, que fique muito claro para a população. Aquele vereador que não está te atendendo, que não está debatendo educação, saúde, finanças, as contas de Cuiabá, que nós até hoje não votamos, contas reprovadas de 2022, ele já teve o seu voto, ele já se deu por satisfeito e agora ele está cuidando do dele. Então, eu gostaria que a gente estivesse debatendo Cuiabá. Só aproveitar esse gancho, vereadora, que é inclusive um questionamento aqui de um ouvinte, antes dos meninos seguirem aqui, é o Matheus Henrique. Ele fala: Maísa, se vê muito movimento envolvendo a mesa diretora, que só terá efeito a partir do ano que vem. O que a senhora, vereadora de mandato, está fazendo em relação a essa ineficiência da coleta de lixo em Cuiabá? Porque aparentemente ninguém está fazendo nada. Já já a gente volta para a mesa, uns outros assuntos polêmicos, mas achei também pertinente essa pergunta aqui do Matheus. Matheus, muito importante sua pergunta, porque um dos motivos do alagamento ontem nas ruas de Cuiabá é a não coleta de lixo, a não limpeza dos bueiros e o fato da Limpurb não estar fazendo o que precisa ser feito. Então, eu, como vereadora, nunca parei. Meu time de fiscalização continua na rua, eu continuo demandando, eu sou a campeã em indicações. O que são as indicações? Toda vez que a gente sai para a rua e vê algo que precisa ser melhorado, um bueiro que tem que ser limpo, uma calçada que tem que ser capinada ali, ou pelo menos acionado o dono do empreendimento que está na frente, uma rua que precisa de reparos, a gente tem que fazer a indicação para o executivo. É para isso que o vereador existe. Eu continuo zelando, eu continuo zeladora da cidade. Então, eu estou cobrando a coleta de lixo. A gente sabe hoje que a coleta em alguns bairros está passando uma vez por semana, e às vezes nem isso, né? Era para passar 3 vezes por semana, o que a gente pode pensar que ainda é pouco. A gente não tem manejo de gestão de resíduos. A gente tem a questão dos colaboradores lá do lixão, que saíram, o lixão foi fechado, precisava ser fechado, mas essas pessoas ainda não foram reinseridas no mercado, e a gente sabe que Cuiabá não cumpre o marco legal do saneamento. Então, o que eu estou fazendo como vereadora? Cobrando incessantemente, e continuo fiscalizando, fotografando e perturbando a Limpurb e a Secretaria de Obras. Oi, Igor, dá um recadinho seu para a galera ainda, bem aqui agora em meio à nossa entrevista, bem rápido antes do Pedro e você também seguirem com os questionamentos. Tem muito ouvinte participando também, eu vou tentar trazer aqui a participação da maior parte deles, mas fica à vontade para reforçar o seu recado nesse momento. Vamos lá, são 8h44. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180 e em casos de emergência, 190. Governo de Mato Grosso. 8h45, Camila. Pedro Panocchi, fica à vontade. Estou ouvindo alguns áudios aqui também da nossa audiência. Menino do céu, tem muita gente participando, mas vamos acelerar que vai dar tempo. A minha pergunta, inclusive, vereadora, representa aqui também a interrogação, pergunta de outros nossos ouvintes aqui. Eu até mencionar, tem o José Eduardo, o Camilo Ribeiro, temos também o Hugo Cláudio. Em relação ainda à eleição da mesa, o Igor sempre fala que essa situação que a senhora mencionou aí, dessa disputa, dentro, né, do aspecto político, é natural, mas chamou a atenção também, e aí é uma situação bem polêmica, acerca dessa polêmica em razão de uma suposta interferência de uma facção criminosa, onde vereadores teriam recebido ali propostas de receber dinheiro para votar em um determinado presidente. A senhora tem acompanhado essa situação? Tem conhecimento desse episódio? Como é que está isso?
Olha, eu tenho acompanhado o que vem sido ventilado na imprensa, né? Eu não tenho informações com nomes específicos. Especula-se, né? Eu sei quais são os nomes especulados, mas inclusive, por exemplo, agora tem uma lista de 20. Eu fiquei bem preocupada, porque somos 27. Se tem 20 que foram eleitos com a ajuda do crime organizado, a gente precisa saber quem são. Essas pessoas precisam responder por isso. Então, eu não poderia dizer que é fulano, é beltrano. Eu não tenho provas, né? A única pessoa que eu sei do envolvimento com facção criminosa é o vereador Paulo Henrique, que foi afastado, inclusive a meu pedido. A princípio, né, não foi atendido o meu pedido porque disseram que no regimento não tem essa previsão, e aí foi atendido por um pedido da Justiça. Eu penso que a Câmara já deveria ter cassado o vereador Paulo Henrique, que já foi indiciado, inclusive para demonstrar que se preocupa com esse assunto. Mas ele não foi reeleito, não importa. Ele precisa ficar inelegível. A gente precisa tomar atitudes para que ele fique 8 anos inelegível e para que, nesse tempo, ele responda na justiça, porque a gente sabe que a nossa justiça demora. Então, eu penso que aqueles que levantaram essa lebre precisam trazer a concretude, para que a gente possa afastar, que a gente possa dar um encaminhamento dentro da Procuradoria da Câmara. Ontem, inclusive, eu cobrei uma ação da Procuradoria que pode chamar os vereadores eleitos que disseram, que conhecem quem são aqueles que receberam, para que seja aberto um procedimento ético dentro da casa. A gente não pode conviver com essa possibilidade sem fazer nada. Mas eu não posso vir aqui e ventilar a fofoca de corredor, porque eu não tenho nada concreto na minha mão, a não ser o indiciamento do vereador Paulo Henrique, que eu tive acesso aos autos do processo, li e compreendo que sim, ele teve esse envolvimento e vai responder por isso. E com relação a essa situação, vereadora, me corrija se eu estiver equivocada, salvo engano, foi o vereador eleito Tenente Coronel Dias, né, que falou desses 20 nomes. Ele chegou a apresentar alguma relação a vocês que estão no mandato, ou, né, os colegas também que foram eleitos para a próxima legislatura? Como é que esse assunto está sendo tratado lá na Câmara ou não está? Na verdade, ontem alguns vereadores, né, solicitaram isso e eu solicitei da Procuradoria, conversei com o presidente Chico, mas até informações formais que eu recebi é de que ele somente falou numa entrevista e que nada foi apresentado para casa. E, inclusive, eu pedi isso, né, que ele apresente, porque isso é muito sério. Se são 20 e se existem indícios, a Procuradoria da Câmara e a Comissão de Ética precisam ser avisadas e algo precisa ser feito. Igor, fica à vontade, 8h49, você que está acompanhando, sintonizando agora, a gente está conversando com a vereadora por Cuiabá, reeleita nessa disputa desse ano, Maísa Leão. Fica à vontade, Igor. Vereadora, qual que é a sua expectativa real com relação ao mandato do prefeito eleito Abílio? E pergunto real porque a cidade ela tem uma expectativa que, olha, pior do que está o Manuel não fica. Esse é o primeira camada de parâmetro que a população imagina, né? Por isso elegeu o Abílio. Mas a sua expectativa, o que a senhora pensa que precisa ser feito de maneira rápida, de maneira urgente, e o que precisa, de fato, diferenciar o mandato do Abílio para ter o seu apoio, mesmo que eventual, do que está sendo feito, do que foi feito até agora? Eu acredito que falar sobre os planos para Cuiabá, né? Eu sei que está num momento de transição, mas ele sonhou com Cuiabá desde 2020. Então, eu acredito que ele tenha nesses sonhos algo pautado pela realidade do que ele vai fazer nos primeiros 100 dias, o que ele vai fazer no primeiro ano. Eu acredito que uma coletiva do prefeito eleito, colocando esses parâmetros para a população de uma forma bem realista. Olha, o que a população pode esperar do meu mandato nos primeiros 100 dias? Ela pode esperar que a cidade vai ficar limpa, ela pode esperar que eu vou revitalizar as principais ruas, que eu vou limpar, que eu vou começar o plantio de árvores, que eu vou colocar um secretariado técnico para apresentar o que vai mudar na educação, como que vai ser a matrícula desse ano. Os pais agora estão afoitos, pensando na matrícula. O formato de matrícula vai ser o formato Emanuel Pinheiro? Ele só vai atuar no ano que vem ou ele já vai modificar esse formato agora? O que a população pode esperar em termos de inaugurações de unidades de saúde nos primeiros 6 meses? Então, eu sinto que se ele apresentar
um plano, onde ele mostra os 100 primeiros dias, onde ele mostra o primeiro ano, qual é a expectativa de entrega, a gente vai ter um parâmetro. E a gente vai poder, inclusive, ter paciência para fazer a cobrança, porque eu não posso chegar dia 1º de janeiro, começar a fiscalizar a unidade de educação e falar, olha aqui o teto que está caindo. O teto que está caindo é responsabilidade de Emanuel. Mas em quanto tempo as nossas escolas vão ter o ar-condicionado funcionando? Em quanto tempo a gente vai ter a sala de reforço retomada? Em quanto tempo o contrato com a Conviva será um contrato que vai ser extinto, porque isso foi promessa de campanha, para a gente poder cobrar sendo condescendente, mas sendo realista com aquilo que a população precisa. Então, eu acho que a minha principal expectativa é que a Abílio coloque em palavras e em metas concretas, o mandato dele para que eu possa cobrá-lo com um pouco mais de parcimônia. Se a gente percebe uma inércia, a gente cria uma ansiedade, e aí a gente vai criar cobranças mais veementes. Dos nomes apresentados até agora como secretários já anunciados? Eu acho que está faltando o anúncio da secretária de Educação ou secretário de Educação. Isso me preocupa muito, porque a educação precisa de soluções agora. A secretária de Saúde, ela é um nome interessante, porque é uma médica, né, que tem anos de carreira, que tem experiência, mas a gente precisa saber dos adjuntos. Eu acho que faltou ele anunciar a secretária de Saúde e anunciar os adjuntos, para a gente entender, por exemplo, quem vai ser o adjunto da atenção primária, quem vai ser da atenção secundária, para a gente entender que são pessoas técnicas, porque a secretária de Saúde, por exemplo, até onde eu sei, ela nunca trabalhou com gestão de SUS. Né? Então, ela é uma mulher que tem um grande currículo, deve ser respeitada, mas quem vai estar ali trabalhando junto com ela? Então, eu acredito que os anúncios foram meio picados, sabe? Não foi uma coisa... Parece que cada dia ele decide uma pessoa e não houve essa coletiva para apresentar os primeiros nomes, os nomes mais importantes, dar 5 minutinhos de fala para cada um dizer como pretende trabalhar. Então, eu sinto ainda que está muito manchete de mídia, né? A vice Vânia vai para a Secretaria de Assistência Social. Tá, e quem são os adjuntos dela? Como que ela pretende trabalhar? 5 minutinhos de uma fala dela, eu estou sentindo falta disso. Não vejo nenhum nome que eu diria assim, esse nome eu sou contra, até porque todos que foram anunciados, houve uma pequena justificativa ali, a gente precisa ver essas pessoas trabalhando. Mas eu sinto falta de perceber um conteúdo programático. Parece que tudo é decidido cada dia uma coisa e que não houve uma programação prévia. Perfeito. Tem mais algum detalhe em relação ao Abílio, Igor ou Pedro? Vou dar uma atenção aqui também para o nosso ouvinte. O Oséias Nascimento está mandando um parabéns, diz que a vereadora Maísa é a melhor vereadora de Cuiabá, junto com a vereadora Michele. A Simone Dias também está por aqui, mandando um abraço, parabenizando pela entrevista. Juliana, do Altos do Parque, bom dia a todos. Bom dia, melhor equipe do Rádio de Mato Grosso. Gostaria de perguntar para a vereadora se ela irá continuar na luta, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência. Quais os projetos para a nova legislatura? Aí ela faz um pedido: olhe pela acessibilidade dos deficientes visuais no transporte coletivo. A Juliana, do Altos do Parque, vereadora. Oi, Juliana, com certeza, com certeza. Essa é o meu propósito de vida. Então, se eu tiver vereadora, se eu não tiver vereadora, as pessoas com deficiência são o propósito da minha vida. Eu entrei nessa pauta através do meu filho. Eu sei dos privilégios que ele tem de poder estudar numa escola privada, de poder ter acesso à saúde suplementar e saúde privada, o que não é a realidade da nossa população. Então, a gente precisa olhar, sim, a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências motoras e do neurodesenvolvimento em tudo, porque Cuiabá não é acessível. O transporte urbano de Cuiabá é péssimo, ele é de péssima qualidade, os ônibus não têm qualidade, as vias estão abarrotadas, a gente tem o problema ali do Pedra 90 com a 711, que já começa lotada às 4 horas da manhã, e isso se dissemina pelo CPA e por toda a cidade. A gente tem esses pontos de ônibus, né, essas estações que são horrorosas, que vivem com ar-condicionado sem funcionar, que não tem ergonomia para sentar, que não tem rampa, que não tem acessibilidade. E a gente pode dizer que quando a gente fala de pessoa com deficiência visual, essa pessoa em Cuiabá ela não é percebida. Não há uma política pública para ela. A gente tem o caso da menina Olivia, um beijo, Olivia, que teve que lutar durante 3 anos para ter material adaptado na escola.
a gente não tem material adaptado para pessoa com deficiência visual e nem deficiência auditiva. Isso foi conseguido através de audiências públicas, de muita provocação e da interferência do Ministério Público. Então, ela pode contar comigo nessa luta, entra em contato com o Gabinete 01, manda para a gente certinho quais ônibus você pega, quais linhas, que a gente começa pela prioridade das suas linhas e vamos ampliar para a cidade inteira. 8h56, tem mais uma dúvida aqui do nosso colega agora, o Diego. Eu nunca sei falar o sobrenome dele, eu acho que é Saporsky. Nossa, um sobrenome muito chique aqui. A vereadora falou sobre uma situação muito importante sobre a nova forma de fazer campanha. Dancinha, trio elétrico não convenceu. A senhora acredita que as redes sociais perderam força na última campanha? Olha, muita gente falou para mim assim, sua campanha é de rede social, né? A rede social é uma confirmação. Se você tiver uma campanha baseada somente em rede social, você vai perder a eleição. Então, as pessoas, elas estão um pouco saturadas das trends da rede social. Elas já perceberam que não é o político que engaja mais que vai entregar trabalho. Então, como foi a minha campanha? A minha campanha foi essencialmente de rua. Aí a pessoa me conhecia ou já me conhecia, me acompanhava e ia para a rede social ter a confirmação. Então, aquele que dependeu exclusivamente de rede social, ele não foi eleito. Aquele que parava em cima, né, tem muito isso, né? A pessoa vai lá, na frente de uma obra que está 8 anos fechada, grava, eu estou indignado e tarará. E o que ele fez de concreto? A população já está esperta, assim, tá bom, você está indignado, mas o que você fez de concreto? Então, primeiro eu entregava a comprovação de um trabalho feito, a pessoa ia no site da transparência, via que era verdade, aí ela vinha na minha rede social ver como eu penso. A rede social é um local de você mostrar como você pensa, e as pessoas vão querer votar em pessoas que representam o pensamento delas, mas não só isso. Tem aqui um comentário e uma pergunta mais ou menos sobre o mesmo assunto. O seu Sebastião Santana passou no YouTube e falou assim: eu tô percebendo, em relação à disputa da mesa, que a Maísa só quer tumultuar, não quer compor com ninguém. Aí, aproveitando esse comentário do Sebastião, o seu Pinheiro também pergunta se a senhora acha que esse machismo por parte dos políticos é porque é natural e isso acontece, ou eles têm medo de acabar com o toma lá da cá e por isso essa resistência. Então, juntando aí esse assunto, o seu Pinheiro, né, falando sobre o machismo e o Sebastião falando que a senhora só quer tumultuar e não quer compor com ninguém. Sebastião, eu sou um tumulto à parte mesmo, eu te compreendo, porque, como eu disse, eu sou uma invasora do sistema. Então, tudo que estava posto na paz, que ninguém discutia, eu discuto. E eu vou discutir. Na verdade, eu quero compor, sim, com pessoas que não queiram voltar para o velho sistema. Né? Primeiro, eu acho que é muito cedo para discutir mesa diretora. Eu estou fazendo barulho, sim, porque eu estou provocando uma reunião daqueles que compõem o grupo anti-Emanuel, para que a gente possa se unir e, de fato, colocar as cartas na mesa. Então, eu vou tumultuar enquanto essa reunião não acontecer. E respondendo, né, sobre o machismo... Pinheiro, né? Ele fala se é medo, talvez, de acabar com o toma lá da cá que existe na Câmara, na visão dele. Certamente, seu Pinheiro, mulheres no poder são um problema, né? Porque, primeiro, a gente não estava na política. E nós, mulheres, temos a tendência a ser muito certinha, como dizem por aí. Eu traduzo para honesta. A gente sabe que lugares que são geridos por mulheres, isso é estatístico, não sou eu que estou falando nem puxando sardinha, são lugares que têm a tendência a ter menos improbidade e menos acusações de corrupção e efeitos de corrupção. Então, de repente, uma Câmara gerida 100% por mulheres, que vão dar voz, não vão dar voz, que vão cercear algumas regalias, que vão colocar o preto no branco, que vão levar a transparência para a população, seja um ponto incômodo. Então, eu acredito que esse machismo ele também está calcado na mudança do poder. O poder vai sair das mãos onde sempre esteve e vai para novas mãos. Como será isso? 9 horas em ponto, acho que está na hora do repórter, né, Pedro? Vou pedir para a vereadora ficar só mais uns minutinhos aqui conosco. A gente faz um intervalo bem rápido e já a gente está de volta. 5 minutinhos já de volta aqui nessa manhã de quarta-feira, aqui no Jornal da CBN Cuiabá, conversando com a vereadora Maísa Leão. A gente tem uma entrevista daqui a pouquinho, o nosso quadro do Ministério Público, mas eu vou tentar resumir aqui algumas perguntas para que a gente possa atender mais alguns ouvintes aqui antes da nossa próxima convidada, vereadora. Primeiro, tem uma mensagem aqui da Raquel Abraão, ela fala: vereadora Maísa, na minha opinião, é melhor tumultuar do que não haver mudanças. Parabéns, continue assim. O Eliton Almeida disse assim: bom dia, bancada, gosto muito do posicionamento da vereadora Maísa, porém percebo e sinto que essa será a pior legislatura da Câmara de Vereadores. Vejo que os eleitos são muito ricos e não estão preocupados com uma agenda social e do povo. A senhora tem essa mesma impressão? É o Eliton Almeida.
Elton, eu não tinha parado para pensar, assim, né? Mas eu acredito, vamos ser otimista, eu acredito que a galera que não foi reeleita, a maior parte deles, eu fiquei feliz. Tinha uma galera que estava ali há muito tempo, muito confortável e enriquecendo, mas com a carinha de humilde do povo. Então, vamos dar uma chance, né? Eu não tinha pensado nesse patamar dessa galera ser muito rica. E se eles não se preocuparem, a gente bota no plenário, bota quente, tumultua, eles vão ter que se preocupar, pelo menos, para ficar bem na fita. Mais um comentário aqui, vereadora, do Newton, rapidinho também para a gente conseguir atender aqui mais um áudio, e aí eu prometo que eu vou liberar a vereadora. Gostaria de saber sobre os projetos dela em relação a corte de gastos na Câmara. Vejo que há muitos excessos de cargos comissionados e penso que seria interessante uma diminuição no salário de vereadores. E a gente tem, né, para a legislatura que vem, 2 cadeiras a mais, né, na Câmara. Vê, na visão da senhora, ali uma margem para diminuição, redução ali dos gastos, ou a tendência é aumentar um pouquinho mais? É o Newton. Olha, Newton, deixa eu te falar uma coisa que eu não sabia antes de entrar para a política. O gasto do 12º, o orçamento da Câmara anual, ele é 1. Ele já foi aprovado e ele vai ser esse orçamento. Se a gente diminui o gasto para estrutura de gabinete, e eu falo de contratação, porque tem muito comissionado. A pessoa que trabalha com o vereador vai ser comissionado, não tem como fazer concurso, porque eu não posso fazer um concurso para a galera que eu escolhi ficar para o próximo vereador, porque eu posso não ser reeleita. Então, tem que ser comissionado. Quem vai trabalhar com o vereador tem que ser pessoas da confiança do vereador. No meu gabinete, a gente fez teste seletivo, então todo mundo que está ali está apto. Aí, cada gabinete responde por si. Se a gente baixar o salário dos comissionados, que é o salário de quem trabalha para os gabinetes, a gente vai baixar a qualidade desses profissionais, que são quem vai para a rua fiscalizar e quem vai fazer o trabalho de atender a população. E o 12º da Câmara vai continuar o mesmo. Sabe o que vai sobrar? Dinheiro para o presidente gastar. Então, quando a gente tira dinheiro dos gabinetes, dos 27 vereadores, a gente sobra dinheiro para a mesa diretora. O dinheiro não vai voltar para a população. Então, é melhor que os gabinetes tenham melhores salários para quem vai ralar nas ruas, receber melhor, do que deixar mais dinheiro na mão do presidente. Muito bem, tem muita gente participando, eu não vou conseguir trazer todo mundo aqui. Tem gente perguntando sobre marco do saneamento, sobre questão também de orçamento ali da casa. Vou trazer só mais um áudio, Panoc, do seu Vanderlei. Eu acho que ele está perguntando sobre o Centro Histórico, antes da gente se despedir por aqui. Bom dia, pessoal da CBN, bom dia, vereadora Maísa Leão. Parabéns pela sua reeleição, merecida. E quiçá a Câmara de Cuiabá tivesse aí uma meia dúzia aí de Maria Leão, né, que com certeza melhoraria em termos de qualidade, de padrão de serviço para a sociedade cuiabana. Você realmente nos representa. Vereadora, em termos do centro histórico de Cuiabá, tão abandonado, que poderia ser uma fonte de renda para a cidade, um ponto turístico, né, para Cuiabá, no que é que a senhora, enquanto vereadora, poderia contribuir, né, não sei, com emendas ou de alguma outra forma, com ideias para a revitalização do nosso centro histórico, vereadora? Bom dia e tenha realmente uma excelente legislatura em 2025. Fica à vontade, vereadora. Seu Vanderlei sempre participa também aqui da nossa programação. Que lindo. Seu Vanderlei, muito obrigada pelas suas palavras. Eu participei das reuniões do Muxirum Cuiabano, fiz 2 audiências públicas em torno do tema Centro Histórico. Existe um estudo já pronto que envolveu o Muxirum, que envolveu historiadores, urbanistas, o FMT. E eu preciso acreditar que o prefeito eleito vai olhar para esse estudo, porque ele foi convidado e, inclusive, participou da última audiência pública que eu fiz. E nessa audiência ele fez o compromisso de colocar em prática um plano que demorou 10 anos para ficar pronto. Então, a gente não precisa inventar a roda. O centro histórico, ele precisa ser ocupado, ele precisa ter ali unidades de ensino, eventos culturais, ele precisa ter uma ação bem contundente em relação às pessoas em situação de rua. Quando eu digo contundente, não é violenta, não é retirá-los dali, é simplesmente dar a eles a opção de irem para um outro lugar, de fazerem ali a sua reinserção social, de terem mais dignidade, porque as pessoas estão com medo de frequentar o centro, isso é fato. O centro inunda quando chove, isso é fato. A gente precisa fazer o rebaixamento dos fios, a gente precisa fazer uma reunião com o IFAM e fazer essa recuperação dos prédios que são históricos e liberar os prédios que não são históricos para reformas convencionais. Então, precisa de política pública, a gente fez bastante discussão, o plano está pronto e eu espero que o prefeito eleito execute e eu vou estar ali para ajudar.
Vereadora, obrigada pela participação, obrigada por compartilhar conosco, né, um pouquinho aí dos planos para essa nova legislatura. Sinta-se sempre convidada, né, Igor, Pedro, a nos acompanhar aqui. Eu não consegui trazer a pergunta para todo mundo, mas respeitando também a agenda ali da nossa próxima entrevistada, queria que a senhora ficasse à vontade para se despedir e vamos marcar outros bate-papos para que a gente possa atender a nossa audiência também. Eu estou à disposição. Agradeço a vocês. Eu gosto muito da CBN, escuto todos os dias. É um grande canal de informação. Essa bancada aqui é expert. E digo para a população, acessa @MaísaLeão, Maísa com Y, e coloque as suas perguntas lá no meu Instagram, que eu vou responder todo mundo. Então, peço a vocês, @MaísaLeão, eu vou responder as perguntas, e CBN eu estou sempre à disposição. Obrigada ao Alex, obrigada, como é o nome dela mesmo? Marinara. Marinara. Não toma café, mas serve o cafezinho de todo mundo lá no gabinete da vereadora no Sexta Companhia aqui também. Igor, você